A União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, tem a satisfação de apresentar no programa de hoje dois ilustres conferencistas, o psicólogo e reitor da Universidade da Paz, professor Pierre Weil, que abordará o tema O Mutante, Novo Ser Humano para o Terceiro Milênio, e o escritor e monge beneditino Marcelo Barros, que falará sobre a espiritualidade holística como fundamento da paz e tolerância. Essas palestras foram proferidas no 11º Encontro para a Nova Consciência, que acontece anualmente em Campina Grande, na Paraíba, no período do Carnaval. O tema foi Tolerância e Paz. Convidamos você a assistir conosco. Fiquei muito emocionado, não somente de voltar aqui para Campina Grande e constatar que esse movimento está aumentando cada vez mais. De novo, me encontro na mesma situação que me encontrei no ano passado e que me levou a contar uma piada que vou contar de novo. Porque nem todo mundo viu a piada, então... E a piada, aliás, não é bem uma piada, é uma lição de sabedoria, que foi enunciada falando de um sábio persa, Nasruddin, que foi convidado para dar uma palestra de sabedoria para um grande auditório. Ele disse, tá bom, eu vou. E quando eu fui lá, ele disse, meus senhores, minhas senhoras, eu posso falar para vocês, mas eu tenho que ter a certeza que vocês já sabem do que eu vou falar. Se você não sabe do que eu vou falar, eu não posso falar. Então, por favor, quem é que sabe do que eu vou falar, levanta o braço. Ninguém levantou o braço. Diz, bom, se ninguém sabe, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi embora. Aí, passou um mês e uma comissão voltou para implorá-lo, dizer, Nasruddin, não faça isso, venha dar os seus ensinamentos. Nasruddin, tá bom, eu vou. Ele foi lá e perguntou de novo, quem é que sabe do que eu vou falar? Todo mundo levantou o braço, diz, bom, já que todo mundo sabe, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi embora. Aí passou mais um mês, e a mesma turma veio buscá-lo, dizer, não faça isso, eu preciso dos seus ensinamentos. Ele disse, tá bom, eu vou. Fui lá e fez de novo a pergunta, quem é que sabe sobre o que eu vou falar? Aí a metade da turma levantou o braço e a outra metade deixou os braços caídos. Diz, bom, já que a metade sabe e a outra metade não sabe, quem sabe ensina a quem não sabe. E fui embora. A abertura para uma nova maneira de encontro e nós tomamos consciência maior de quem somos nós. Quem é que está nessa sala? Quem são vocês? Porque até agora, inclusive nos encontros chamados ecumênicos ou interreligiosos, se tem tratado de temas. E nesses 11 anos, sempre houve o grande tema da nova consciência e subtemas como agora paz e tolerância. Mas nunca se fez a pergunta, quem é que está desenvolvendo e carregando dentro dele esses temas? Qual é, desculpe em termos de mercado materialista, qual é o produto final de tudo isso? Quando nasceu esse movimento para a nova consciência, nos idos de 60, na França se deu um nome muito interessante e muito poderoso. As pessoas
que estava começando essa mudança. Se chamam eles de mutantes. E esse é o assunto da minha palestra de hoje à noite. O que é o mutante? E através disto, eu vou descrever muitos que vão se reconhecer nessa descrição. Muitos que estão aqui, se não todos. O mutante é alguém que passou pelas primeiras principais fases da educação formal, em geral ocidental, laica ou religiosa, e que chegou a um ponto em que ele sente que está faltando alguma coisa, que algo não foi transpassado para ele, que algo de essencial não foi transmitido para ele. Em geral, ele entra numa crise existencial. Foi o que aconteceu comigo. Eu realizei tudo que meus pais, meus professores me ensinaram. Me ensinaram a quê? Qual é a mensagem que nós recebemos? Qual é o sentido da existência que nós recebemos? Nascer, trabalhar, produzir, consumir, aproveitar dos prazeres da vida e morrer. E esse é o sentido da existência. E nós estamos agora na maior crise de sentido pela qual a humanidade jamais passou. A juventude perdeu o sentido porque seus pais não passaram o sentido para eles, porque eles também não sabem. Está faltando esse algo que o nosso bispo se referiu. Eu tinha tudo, era homem de sucesso, me tinha ensinado que tinha que ter sucesso, tinha dinheiro, eu tinha a minha casa, tinha minha casa de campo, tinha o meu cargo na universidade, tinha o meu cargo junto ao presidente do maior banco da América Latina, cuidando do que eu gostava, que era o Departamento de Recursos Humanos. Eu tinha um livro publicado best-seller, entrevistas na televisão, estava cheio de vitalidade, 33 anos. Eu estava profundamente infeliz. Eu não sabia porquê. A maior parte dos mutantes passam por isto. A minha infelicidade, ela se traduzia um dia numa praça em Belo Horizonte, num domingo vazio, e eu vazio também, me perguntando o que eu ia fazer. Vou passear? Vou ler? Vou para o cinema? Vou paquerar? Sexo todos os dias? E desabei a chorar no meio da praça. Vocês imaginam um doutor em psicologia com consultório montado, pretendendo dar a felicidade aos outros, chorando de infelicidade numa praça vazia, numa cidade mineira. Havia alguma coisa que estava faltando. E esse algo a que se refere o bispo, esse algo não me foi passado. E eu não tinha consciência disto. Eu estava cego. E quando acontecem essas coisas, muitas vezes vem a doença.
2 anos depois, câncer. Lá fui eu sendo operado, radioterapia. E o médico me falou, bom, o senhor provavelmente se safou, mas o senhor sabe, tem que esperar uns 5 anos, 7 anos, para saber se é definitivo ou não. Lá fui eu esperar 5, 7 anos, para saber se ia morrer ou não. Ora, bolas, todos nós sabemos que vamos morrer. A gente não sabe quando, não é? E aí que vieram as grandes perguntas. As perguntas do sentido. Aquelas perguntas das quais não recebemos respostas claras. Recebemos respostas assim, meio mistério. Mas que mistério? O que é? Eu descobri aos poucos que quando a gente faz essas perguntas do sentido, vem as respostas. E as perguntas são: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho alguma missão nessa terra? Essa vida tem sentido? E como eu não sabia se ia viver ou não, e o que tem depois da morte? E aos poucos ficou claro que se não tem nada, essa existência não tem sentido. Imagina fazer esse esforço todo para a gente se encontrar, para depois morrer e não ficou nada. O que é isto? E quando a gente faz essas perguntas doídas do fundo do coração, vêm respostas. E vêm respostas de várias maneiras. Mas uma maneira é comum a um mutante. Eu sei que vou falar para muitos aqui que está acontecendo a mesma coisa. Começa a surgir acasos. Primeiro, as respostas às suas perguntas vêm por acaso. E os acasos vão se multiplicando. E se multiplica a tal ponto que acaso multiplicado por acaso não pode ser mais acaso. E a gente começa a descobrir que tem alguma força que está nos dirigindo. O fenômeno foi chamado por Jung de sincronicidade. Ele deu várias explicações sobre as quais eu vou me estender um pouco depois, porque o assunto é muito mais importante do que a gente está pensando. Porque são os primeiros sinais diretos de que uma força está a nos dirigir. E eles se tornam evidentes para cada um de nós. E ao pesquisar a saída da crise, os caminhos, se encontram vários caminhos, se experimenta esses caminhos, e aí tem uma variedade de alternativas. Tem as pessoas que estão dentro de uma religião e que dentro da religião encontram uma pessoa que já passou por isto, um sacerdote que pode ser um grande orientador de consciência. Outros vão procurar abrir os horizontes e jogar pontes sobre as suas próprias fronteiras para saber o que tem além. E entre eles tem sacerdotes também, que abrem as fronteiras e que começam a descobrir, por exemplo, nessas reuniões interreligiosas, que muitas outras tradições espirituais estão falando a mesma coisa. E que por ignorância se briga em nome do mesmo Deus.
e que se tem muito a aprender uns dos outros. E aí acontece um fenômeno muito curioso: os livre-pensadores, os ateus, os descrentes, os agnósticos, em crise também, começam a procurar caminhos e entra e descobre um desses caminhos religiosos espirituais, estabelecendo pontes por cima das fronteiras do seu marxismo ou de sua ideologia materialista, mecanicista. E aí vai se criando uma espécie de nova população dos mutantes. Mutantes que passaram por uma crise existencial, primeiro, são bombardeados, se posso dizer assim, por sincronicidades, por acasos significativos para eles, e se tornem o que nós na Unipaz chamamos de pontifex. Eles começam a estabelecer pontes sobre todas as fronteiras que limitam o conhecimento humano. E com isso eles começam a descobrir o quanto eles estavam limitados, o quanto eles estavam de antolhas. Essa descoberta me fez receber uma espécie de ideia, porque as ideias, essa também é uma descoberta do mutante. Se ele escreve, não sou eu que escrevo os meus livros, mas eu descobri isso aos 40 anos, depois da minha crise existencial. E aí é uma coisa maravilhosa. A gente vê que essa força que provoca essas sincronicidades é a mesma força que nos inspira, que nos dá as ideias. Que coisa mais maravilhosa! E aí vem uma exclamação que eu reencontrei em tibetano, depois das preces, depois dos mantras, sempre tem essa palavra, Emahu. Emahu significa, que maravilha! E à medida que vai caminhando, vai ficando cada vez mais maravilhado. Que maravilha, Emahu! Que maravilha! Esse desconhecido que se torna conhecido. Aquilo que não posso ver é que começo a sentir a presença. Desvendar, desbloquear a presença. Primeiro pensamos que é a nossa presença o apresenta a nós. Depois a gente descobre que é uma presença muito maior. À medida que ele pratica o caminho que ele encontrou, dentro dessa palavra que eu não falei ainda, que para mim jogou luz, dizendo a minha própria postura, que ela não tinha palavras. Mutante, interessante, mas qual é a postura do mutante em relação à religião? Qualquer que seja a sua religião, com o Zen, ele desenvolveu uma espiritualidade transreligiosa. Não é bonita essa palavra? Espiritualidade transreligiosa. O que nos une todos é o espírito. Não é mais o pequeno espírito nosso, mas o grande espírito, com grande E, que somos nós também. Como as ondas fazem parte,
são o mar. Nós somos ondas que esquecemos que somos o mar. Então haja mutantes que redescobrem aos poucos que eles são o mar. E quando redescobrem isto, quando acontece que eles descobrem que o pequeno ser deles é também o grande ser, eles saem de uma cegueira, de uma ilusão, de uma miragem, que os orientais chamam de Maya, que nós podemos chamar de fantasia da separatividade. Eles voltem a ser um. Então, da confusão do nenê, nasce a dualidade, como, segundo Spitz, o ser, quando vê o ser humano, quando vê a primeira vez o bico do seio da mãe, começa a ver um objeto exterior, nasce a dualidade. A maior parte das pessoas morre nisto, depois vem a não-dualidade, a unidade diferenciada. E essa postura de espiritualidade transreligiosa é uma postura de unidade dentro da diversidade. Essa é a grande fórmula. E aos poucos descobrimos, uns vão chamar de Kundalini, uma palavra sânscrita. Outros vão falar de Espírito Santo. Outros vão falar natureza divina, do sagrado, da energia que está unindo os mutantes, como dizia o pastor Neemias, numa verdadeira comunhão. Então, esse movimento de se encontrar já faz 11 anos na nova consciência, ao esclarecer quem somos nós, jogamos luz sobre aquilo que temos de comum e respondemos a essa pergunta, a esse desafio do Bispo Luiz. O que está faltando nos encontros ecumênicos que tem aqui? E na realidade, o que está faltando é, eu diria, a espontaneidade, a participação espontânea e livre dos rebanhos. Os encontros interreligiosos, eu organizei alguns, a Unipaz foi criada em grande parte para ser um espaço de encontro. Ela não é uma nova religião, nem aqui é uma nova religião. Deus me livre, cria mais uma, já chega das que existem. Mas é um espaço de encontro. É um espaço de encontro não dos dirigentes religiosos, mas dos rebanhos, dos que participam ativamente de religiões e que jogam uma espiada sobre o outro lado, que são pontifex. E à medida que faz nisto, aparecem os sinais da existência dessa força que não podemos dar nome. Já na religião judaica, que deu margem
no nascimento a religião cristã, é proibido pronunciar esse nome. Porque todo nome limita. Todo nome cria uma imagem e tira a gente do sentir, do viver, da comunhão, de viver aquilo. No taoísmo também, o primeiro versículo do Tao Te Ching diz uma coisa maravilhosa. O Tao que é nomeado não é o Tao. Não é uma coisa maravilhosa? Nesses encontros que nós mesmos organizamos, vêm os dirigentes, os representantes, e a gente começa, cada um vai falar teoricamente e das suas posturas, do que se tem em comum. Se sai, em geral, maravilhado, se faz cerimônias, acende velas em nome de cada religião, etc. Mas depois não soube nada. Soube uma boa lembrança dos que participaram. É uma notícia muito abstrata para os rebanhos. Aqui não. Aqui são pessoas que vêm aqui pessoalmente, e sacerdotes também de várias religiões, que já tiveram essa experiência de ouvir o outro. Inclusive aqui o nosso irmão padre, que é também do candomblé. Então aqui realmente tem alguma coisa diferente. E essa coisa diferente começa pela sincronicidade. Eu resolvi escrever um livro sobre o que eu estou falando, que vai se chamar Os Mutantes. E nesse livro tem um longo capítulo sobre a sincronicidade. Nós não prestamos suficientemente atenção à sincronicidade. Na realidade, são coincidências significativas. Quer dizer, ela tem significado para você, mas para o outro não tem. Então, o outro vai dizer, isso é coincidência. Para você, você sabe que não é. Foi uma coincidência dirigida para você. Essa que é a sua característica essencial. E ela acontece nos contextos mais variados. Eu fiz uma lista desses contextos, ela é imensa. Ela acontece quando a gente mexe com a morte. Ela acontece quando a gente ora. Acontece quando a gente medita. Acontece nas grandes crises de mudança. Quer dizer, em resumo, acontece cada vez que nós abrimos a consciência, que nós saímos dos nossos limites. Então nós nos tornamos mais porosos, mais abertos. Jung falava que era provocado por arquétipos. Arquétipos que são as grandes forças do universo que nos dirigem através de símbolos. Então tem o símbolo da grande mãe, o símbolo do sábio, que dá sabedoria, e assim por diante. Então são esses arquétipos que provocaram isto. Efetivamente, quando eu fiz a minha pesquisa sobre a esfinge, se abriam os livros para mim sobre a esfinge. Chegou um momento que não era possível que seja acaso. E era depois da minha crise existencial, quando eu comecei a sair dela. Então foram sinais de que, para mim, não é para o outro. O outro não estava pesquisando a esfinge. Mas isso não foi suficiente explicação para mim. Porque, como muitos mutantes daqui, o número de sincronicidade é muito grande. E chega um momento que a gente tem realmente a certeza de que isso é dirigido por um ser ou por seres. Que essa intencionalidade, ela é realmente, ela provém de alguém. Ela é estudada. E aí vem a questão das crianças. Como
tratar as crianças, sobretudo, tudo indica que está chegando por aí, teremos de pesquisar melhor, uma geração inteira de crianças mutantes. Ainda ontem, uma mãe me falou que o seu filho de 3 anos se recusa sistematicamente de comer carne. E ela é pediatra, e ela diz que hoje é um fato em pediatria, se sabe que estão aumentando as crianças que recusem de comer carne. E isso é visto como uma deficiência dentro da pediatria tradicional. Visto do ponto de vista dos mutantes, isso significa que é uma nova geração que está vindo e que considera todos os seres vivos como sagrados, que é a filosofia do vegetarianismo. Nasceram vegetarianos. E não tem jeito, se você dá carne para eles, eles ficam doentes. E esses meninos, em geral, eu já tenho casos, quer dizer, ouvi vários casos assim, são pequenos gênios, são precoces. Um outro aspecto que os mutantes fazem e tomam consciência e eles descobrem o seu aspecto divino através da combinação e do conflito dos gêneros dentro deles, do masculino e do feminino. Quando mostrei que nós estamos chegando ao fim da guerra dos sexos e que estamos saindo de uma cultura dominada pelo masculino e com repressão do feminino. E eu queria voltar ao assunto para mostrar como que o mutante vive o masculino e o feminino dentro dele. O mutante ele está aos poucos realizando o casamento dentro dele. A nossa mão direita é a nossa mão masculina. E contei que um dia, ao dançar Tai Chi, descobri que, ao olhar para a mão masculina e a mão feminina, ao dançar, que o masculino e o feminino, através dos braços, realizem um casamento. Eles estão sempre juntos e unidos. Fora disto, eles estão, às vezes, em conflito ou em briga, mas eles podem também harmonizar. O mutante é uma pessoa que cada vez mais se mantém neutro, que essa neutralidade é representada pela máscara que eu estou aqui mostrando. E essa neutralidade, esse ser profundo, que cada vez mais se aparece como sendo o grande ser, e que não é mais masculino nem feminino, que é a união dos dois, ele aprende a sua existência administrando o conflito, ou administrando o diálogo dos dois. Eu vou mostrar, por exemplo, nesse momento, como se apresente o diálogo num mutante. Eu estou falando, o meu pensamento está muito, muito lúcido, organizado. Eu estou adorando isso aqui. Tem tanta gente boa. Eu recebi tantos carinhos, tantos abraços. Eu dei tantos carinhos. E cada vez que vocês riem, eu adoro isso. Eu gosto de vocês. Mas a gente tem que continuar essa palestra porque está na hora. E tem que ser muito bem pensado e uma conclusão boa. Mas tem que ser uma conclusão também em que a gente mostra que a gente gosta.
Então, nesse diálogo, esse que está aqui, ele está assistindo ao diálogo, ele é um observador interno, e no mutante, esse observador interno que é a nova consciência. Esse observador interno que é o casamento divino, o resultado do casamento divino. Ele que opera o casamento divino. Porque tanto no nome de Deus judeu, as 4 letras, o tetragrama, significa o masculino e o feminino juntos. Então é assim que se apresenta dentro dele, assim que nasce o grande ser. Nasce, não tem nada para nascer, se revela, porque ele está sempre aí e nós sempre fomos ele. Sobre os mutantes, vimos que eles são dos 2 sexos, que vêm de todas as religiões, que eles fiquem nas profissões e se transformem em agentes de mudança, em catalisador de mudança. Eles irradiam. E nessa formação, nós temos um método que se chama A Arte de Viver a Vida, cujo livro acaba de sair em português. E também nós criamos uma rede, que na realidade é uma rede de mutantes. É a Rede da Paz, Rede Mundial da Paz, que tem por objetivo o intercâmbio, fazer o que estás fazendo aqui uma vez por ano, fazer o ano todo. E essa rede, ela recebe uma revista, a revista Meta, que trata de todos esses assuntos holísticos, transdisciplinares, e o fundo visa, quer dizer, as reservas financeiras obtidas visam a dar bolsas de estudo da paz. Então, muito obrigado e meus parabéns para os organizadores, que são sempre os mesmos, como já foi dito, que são muito queridos e que graças a eles pode se realizar esse evento. E a eles posso afirmar que eles estão provocando um grande movimento de mutantes e que aqui temos apenas uma pequena amostra que se reúne como em Porto Alegre, que na realidade é um movimento mundial, um movimento global. E a vocês, com todo carinho, muito obrigado pela atenção e do fundo do coração espero que o que eu falei lhe seja útil na sua caminhada de mutante. Muito obrigado.
Que maravilha nós estarmos aqui reunidos, reunidas, todo mundo, a partir de uma única qualificação: sermos todos irmãos e irmãs. É isso que nos reúne. Não é a pertença a uma raça, a uma classe, a uma religião, a um credo. É sermos irmãos em humanidade. Como dizia o professor Pierre, como ondas do mesmo mar. E sermos irmãos em humanidade, para lá de todas as diferenças, ou melhor, a partir e através das diferenças, as diferenças não nos separam. O místico espiritual do século III, lá do norte da África, Cipriano de Cartago, ele dizia: a unidade abole a separação, a divisão, mas respeita as diferenças. As diferenças não atingem, não prejudicam a unidade. É unidade na diferença, através das diferenças. É a primeira unidade que nos liga a todos os seres humanos, de uma única família, e a gente sentir-se assim, no coração, ligado a todos, a todas. Mas nós temos aqui um motivo a mais, um elemento a mais dentro dessa fraternidade. É que nós todos buscamos, amamos, queremos um mundo de paz. E nessa busca, nós somos movidos por algo que tem dentro de nós, que está em nós. O professor Pierre dizia: nós somos todos mutantes. Essa energia dentro de nós, uns chamam Espírito Divino, Deus, com seus nomes mais diversos, mais diferentes. Outros nem querem nomear. Uns acreditam que é alguém, um princípio pessoal. Muita gente acha que é simplesmente uma dimensão dentro de nós. De qualquer modo, seja como for, é algo que ultrapassa o eu individual. O professor dizia: é o espírito com E maiúsculo. E esse espírito com E maiúsculo, que não é apenas o meu espírito, embora se manifeste, se expresse nele, ele me move, ele me empurra, ele me impulsiona. E à medida que eu sou impulsionado, essa vida movida pelo Espírito, a gente pode chamar espiritualidade. Essa autenticidade, a própria palavra autenticidade significa isso, autos, que vem de mim próprio. Quando ela se refere a uma atitude de vida global, quer dizer, em todos os elementos, a gente chama espiritualidade. Aí vamos chamar holística. O que quer dizer holística? Holos é o conjunto, é o geral, é o inteiro, é o integral. Tanto que a própria palavra católico, eu, por exemplo, sou monge beneditino, quer dizer, sou cristão de tradição católica. Cato-holos, quer dizer, aquele que está em torno do inteiro. Então, quer dizer, católico é quase sinônimo de holístico. Claro que quando você diz católico romano é quase uma contradição, porque e a gente tem muito mais gente que é romano do que católico, não é? Católico seria o universal.
E esse universal como uma vocação, como uma busca, né, deste amor universal que está em todos nós e que nós reconhecemos no outro. Então a espiritualidade holística, eu vou repetir o que eu disse. O que é espiritualidade? Vida movida pelo Espírito. Por que é holística? Porque o Espírito se manifesta em tudo e em todos, em todas as culturas, em todas as manifestações de vida, em todo o universo. Então, se eu não o reconhecer, se eu não me abrir a ele, a ela, ele, ela, espírito maternal, paternal, dimensão masculina, dimensão feminina, tudo junto, quem perde sou eu. Quem fica atrasado sou eu. Eu fico uma coisa que é horrível, que se chama sectário. Eu viro uma seita. Eu deixo de ser universal. Então essa espiritualidade holística, universal, ela é fundamento da paz, fundamento da tolerância. Talvez seja melhor a gente falar em tolerâncias no plural. Primeiro porque poderia ser até antipático essa história de falar em tolerância como única. Você imagina se eu chegar para você e disser: olha, meu irmão, eu tolero você. Você vai gostar disso? Você vai ficar feliz? Alguém de vocês fica? Eu acho que não. Eu acho que se eu chegar para você e disser: eu quero tolerá-lo, tolerá-la, você vai se sentir horrível, ou não? Quer dizer, a tolerância aí teria um sentido negativo, um sentido de suportar, um sentido do limite assim último do conviver. E principalmente eu estaria numa atitude meio arrogante. Quem tolera tem uma atitude de poder, está numa atitude de poderoso, de importante, tão importante que pode tolerar. Então, nesse sentido, não é nesse sentido que este encontro aqui toma a palavra tolerância e assume como uma atitude de espiritualidade holística. A tolerância para nós, por isso eu estou falando em tolerâncias no plural, é muito mais no sentido de um espírito de respeito ao diferente, de convivência com o outro que é totalmente outro com relação a mim. A tolerância é um respeito à alteridade. A tolerância, por que tolerância? Porque o mundo é conflitivo, porque a vida é cheia de conflitos, porque a conflitividade parece que está como lei inerente na história, não como princípio divino. Deus é unidade, o Espírito Divino é paz, é amor, é ternura, é compaixão. Mas é como um rio que nasce numa montanha, num lugar belíssimo lá em cima, e vem, e à medida que o rio vai passando pelas cidades, pelas planícies, pelos lugares, ele vai recebendo muito detrito, ou não? E a um determinado momento, aquele rio que nasceu tão límpido, tão puro, tão maravilhoso, ele chega junto da gente já meio poluída. E nesse sentido, a história traz essas conflitividades psicológicas, sociológicas, antropológicas, que a gente não adianta tapar o rosto. Não adianta dizer não vou, paz, amor. Não, tem problemas, o mundo é assim. Como é que eu vou fazer com o racismo? Como é que eu vou fazer com a violência? Não é? Eu tenho que lidar com isto, não tem como. Então, neste sentido, aí sim vem um princípio de tolerância, que é o princípio do respeito ao diferente, de uma forma de lidar com aquilo que é negativo. E o grande mestre hindu Gandhi ensinava a não violência ativa, a ahimsa.
E esse princípio da tolerância, como dizia o Gandhi Ahimsa, como diz o Dalai Lama, o princípio da compaixão, de ver no outro a dimensão divina que opera em todos. E tem gente que parece que a presença divina transparece, é límpida, é como... E tem outras pessoas que a vida, os conflitos, os problemas atingem um ponto tal que parece que a imagem está meio... que você tem que... é como um pacote. Às vezes eu tenho uma brincadeira de um pacote com vários invólucros, né? Que a pessoa vai tendo que desembrulhar para ver lá dentro o que é que tem. Quer dizer, o princípio divino está muito lá dentro, mas está. E isso só é possível ver por esse princípio de espiritualidade, de amor universal, de reconhecimento de Deus, do Espírito Divino, chame como quiser chamar, que atua em todos e em todas. Eu penso que todas as grandes religiões da humanidade diz que Deus é amor, é compaixão, é paz. Infelizmente, a institucionalização dessas religiões transformou Deus em poder e tornou o poder divino. E aí surgiu um grande pecado de muitas tradições espirituais, primeiramente da minha, não sei da dos outros, então estou falando de mim, da minha, a hierarquia, o poder sagrado. Que pecado, né? Porque então você institucionaliza o poder, você vê Deus como poder, e você se relaciona com a outra pessoa, com a outra comunidade, com a outra cultura, a partir do poder. Eu acho que em qualquer tradição espiritual, em qualquer que seja, assume como uma coisa muito bonita esse rito oriental, né, do Namastê, que eu queria propor aqui a vocês agora. Eu queria propor que todo mundo ficasse de pé. E a gente pudesse se voltar para cada uma que está ao lado da gente, e a gente pudesse reconhecer essa presença divina no outro, na outra. Não apenas de palavra, mas primeiro num olhar de ternura. Vamos fazer esse exercício de olhar com carinho, com profunda ternura, cada um que está junto de nós, em silêncio, numa contemplação de amor. E aí a gente pode dizer um ao outro, um à outra, a palavra oriental namastê, 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 namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Vamos cada um dizer isso uns aos outros? O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Obrigado, gente.